Glorificamos o teu nome, Senhor. Honramos a tua presença, Jesus. Honramos a tua presença, Espírito Santo, neste lugar. Tens liberdade de tocar nos nossos corações, de nos guiar a toda a verdade que nos faz verdadeiramente livres. Livres de todo temor, livres de todo engano, Senhor. Livres de tudo aquilo que nos prende, Senhor. Somos livres em tua presença. Fomos comprados por um bom preço, o preço do teu precioso sangue, Senhor. O Senhor foi transpassado por causa das nossas transgressões. O Senhor foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz hoje, independente das nossas circunstâncias, foi colocado sobre o teu corpo, Senhor. Por isso nós podemos ter paz com o Senhor. Podemos ter paz com o nosso Pai. E podemos entrar com confiança junto à presença do nosso Pai de amor e recebermos graça para socorro em ocasião oportuna. Neste dia que se chama hoje, necessitamos da tua presença, Senhor. Necessitamos do Senhor ser o nosso guia, o nosso mestre. Nós te glorificamos, Jesus. Nós te glorificamos, Jesus. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, uma grande luz, uma grande luz, uma grande luz, uma luz que resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra essa luz. É Jesus, o Rei da Glória, o nosso Deus. Nós te glorificamos, Jesus. Não perca esse lugar de ser envolvido por esse amor do nosso Pai que está aqui, por essa paz que está aqui, por esse lugar de liberdade que está aqui, porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade, liberdade nos nossos corações, libertação em nossos corações. É o que nós necessitamos, Senhor. Tens liberdade aqui. Nós honramos a tua presença, Senhor. Nós honramos a tua presença. Nós honramos a tua presença, Senhor. A mesma presença que tem sido conosco em todo o tempo. Um Deus fiel que nunca perde o controle de absolutamente nada em nossas vidas. Que permanece o mesmo Deus de amor. Um Deus de fidelidade. Um Deus real, um Deus vivo. Nós glorificamos o teu nome neste lugar, Senhor. Te rendemos a nossa adoração, o nosso louvor, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Tito. Tito. É um livro mais no final da Bíblia. Tito, capítulo 2. Ao nosso Deus, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor. Tito, capítulo 2, versículo 11, fala assim: porquanto a graça do nosso Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. E a graça do nosso Deus nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, de maneira justa, de maneira piedosa nessa presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e nos purificar para si um povo totalmente seu, consagrado às boas obras. Então a graça do nosso Deus, o favor imerecido do nosso Deus, é como se a graça do nosso Deus fosse uma professora. Visualiza assim você, uma professora. A graça do nosso Deus é a professora. E o que essa professora te ensina? A você negar, a renunciar
a impiedade e as paixões mundanas, para você viver de maneira sensata, de maneira justa e piedosa nesta presente era. Quando nós olhamos para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela nos ensina que nós devemos renunciar à nossa própria vida para provar realmente o nosso amor pelo nosso Deus, com as atitudes do nosso coração, com as decisões do seu coração. Então, a graça do nosso Deus, toda vez que você olhar para a graça de Jesus, revelada em Jesus, o sacrifício perfeito de Jesus por nós, o amor de Jesus por nós, Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, e revelou esta graça, esse favor imerecido. Quando nós olhamos para a graça do nosso Deus, em todo o tempo, ela vai nos ensinar: renuncia à sua própria vontade, negue-se a si mesmo. Mostra para mim, prova para mim o seu amor pela minha pessoa, é o que Jesus diz. Então a graça do nosso Deus, ela nos educa. Isso não é do dia para a noite. Toda vez que você se entrega a essa presença do seu Deus, reconhecendo no seu coração que sem o seu Deus você não consegue viver na presente era, no presente dia, nos presentes dias que nós estamos vivendo. A graça do nosso Deus nos mostra isso, que é impossível nós vivermos uma vida para agradar o Senhor nosso Deus, se ainda escolhemos viver segundo a vontade da nossa alma, dos nossos pensamentos e da nossa própria carne. Quando Jesus esteve aqui, no livro de Mateus nós lemos assim, não precisa abrir, que é um texto muito conhecido. Jesus ensinou que se nós não nos tornarmos humildes como uma criança, nós jamais vamos entrar no reino de Deus. Humildes como uma criança que reconhece a própria debilidade. A humildade é quando você reconhece que você sozinho você não consegue sobreviver. Olha o que é a humildade. Humilde é aquele que manifesta a virtude de conhecer suas próprias limitações. Você sem a pessoa do Espírito Santo, te conduzindo a esse lugar que você pode viver de liberdade. Você é limitado nos seus próprios pensamentos e nas suas próprias vontades, nas suas próprias paixões mundanas. Se nós gastamos todos os nossos dias para satisfazer só a parte em nós, que pertence a essa terra aqui, que é a nossa carne, nós nunca viveremos a vida que o nosso Senhor Jesus veio e conquistou para cada um de nós. Uma vida no Espírito, onde eu sou guiada pelo Espírito Santo, que já conhece todos os meus dias aqui na terra. Ele quer ser o seu guia, o seu mestre, aquele com a vara e o cajado. Você como uma ovelha que não sabe se conduzir. Como se uma ovelha que estivesse perdida, desgarrada, que não sabe nada, que necessita do pastor com a vara e com o cajado, de disciplina. A vara, ela vai te mostrar o caminho que você deve seguir. E o cajado, ele vai te disciplinar, a vara e o cajado, te mostrando o caminho certo. Aí a ovelhinha está indo lá para o abismo. E o pastor vai puxando ela para o caminho que ela deve andar, mostrando que o caminho de vida é só quando você está próximo desse pastor. Toda vez que você escolhe, por causa dos seus sentimentos, por causa da sua necessidade que você pensa que você não consegue controlar, você se afasta desse pastor, que cuida de você, que te ama, que deixa lá as 99 para cuidar daquela que se perdeu. E vai lá, e quando ele pega a ovelhinha, ele coloca ela aqui, e depois vai tratar dela, cuidar dos machucados dela, tirar toda aquela sujeira, né, que ela se envolveu quando ela escolheu sair e para ir longe da presença do pastor. Mas o nosso Deus de amor, Ele sempre nos ensina um lugar onde nós podemos viver. O povo que andava em trevas,
viu uma grande luz. O povo que nunca tinha conhecido uma outra opção a não ser as trevas. Jesus veio com a vida dele mostrar essa luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que andar nesse lugar que eu já trouxe de iluminar, ele jamais vai andar em trevas novamente. Não importa o quão trevas este mundo onde nós estamos vivendo nesses dias esteja. Quão densas trevas sejam elas. A luz da presença do nosso Deus em nós é que ilumina todas as trevas. Ela dissipa as trevas. Toda a opressão do diabo sobre as nossas vidas. Tanto do ambiente, dos ambientes onde nós estamos, ou mesmo das pessoas. Não existe esse lugar mais de nós vivermos em trevas. Porque a luz da presença do nosso Deus, que habita em nós, ela dissipa toda a treva, toda mentira, tudo que é só desse mundo aqui, todo engano nas nossas mentes. O nosso Deus quer que a gente viva exatamente nesse lugar de filhos, onde pela palavra, dia a dia, o lavar regenerador e renovador, dessa palavra revelada pelo Espírito Santo no seu coração, tem o poder de limpar as nossas vidas, de limpar primeiro o seu coração. Esses dias nós temos colocado, né, os vídeos das ministrações no nosso canal do YouTube. Tem um canal na igreja, se você não sabia, tem um canal, Ministério Fonte de Vida Eterna. Então, para você, durante a sua semana, lá assistir novamente, ser abençoado, coloca lá as ministrações, vai orando em línguas. E um dia, uma pessoa foi e colocou, esses dias para trás, uma pessoa que assistiu o vídeo, que eu estava ministrando, foi e colocou uma mensagem. Ele falou, assim, bem rispidamente, falando que quem era eu que pudesse pregar o evangelho pelo tamanho do brinco que eu estava usando. E ali, né, esses dias eu tenho meditado em Mateus, Marcos, comecei e coloquei o propósito no meu coração de ler toda a Bíblia novamente. Comecei pelo Novo Testamento. E eu vi uma coisa que é fantástica. Que a gente fica esperando estar naquele dia muito espiritual, para a gente sentir vontade de pegar a nossa Bíblia e ler e ter esse compromisso de uma leitura diária. Só que eu percebi que não é necessário isso, de eu me sentir espiritual. Só é necessário uma decisão do meu coração. Eu quero ler a Bíblia durante esse ano todo. Eu decido. Então não importa como foi o meu dia, não importa se eu levanto com a boa vontade de ler a Bíblia. Agora ela já faz parte da minha rotina. Sabe a sua rotina? Você levanta 6h30 da manhã, você toma o seu café, você se prepara para o seu trabalho, você vai lá no trabalho, você cumpre os horários, você bate o ponto, você vai embora. Existe uma rotina na nossa vida diária. Se você decidir incluir a leitura dessa palavra na sua rotina, não tem ninguém que vai te tirar desse lugar. E quando você cria o hábito, presta atenção, quando você cria o hábito, aquilo já fica automático na sua vida. Isso não somente com relação à leitura da palavra, em tudo na nossa vida. Com relação aos hábitos ruins também. Você passa a ser dominado por aquilo ali. Quando a Bíblia nos ensina o quê? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu mesma não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Qualquer coisa na sua vida que você fala, eu não consigo ficar sem, você já está sendo dominado por aquilo. Mesmo que no início você tenha começado a fazer aquilo com uma boa intenção no seu coração. Entendeu? Quando você já é dominado por aquilo, você já saiu desse lugar de liberdade de filho de Deus. E passou a ser dominado por uma coisa meramente natural, desse mundo, passageira. E enquanto eu estava meditando naquilo que aquela pessoa tinha falado, e tenho meditado na palavra, já estou começando Lucas,
Tem sido maravilhoso ver. Nossa, é maravilhosa a palavra, irmãos. A palavra é maravilhosa. Ela tem o poder de te tirar de um lugar tão baixinho que só da sua alma, das coisas naturais aqui dessa terra, e te levar os seus olhos para uma condição espiritual, de uma condição eterna, porque a palavra do nosso Deus é eterna. Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Se eu quero ter vida aqui na terra, eu não tenho que procurar as coisas terrenas. Eu tenho que procurar as coisas eternas. Aquilo que procede da parte do nosso Deus, só isso é eterno. Porque um dia esse mundo vai passar, bem como todas as paixões humanas. As paixões desse mundo aqui um dia vão passar. Mas aquele que decide fazer a vontade do Senhor, o seu Deus, custe o que custar na sua alma, é esse que vai permanecer. Você quer permanecer quando esse mundo passar? Só existe um lugar. Se você viver para agradar o seu Deus e não a você mesmo. Não existe outro evangelho. A gente pode tentar pregar um outro evangelho, mas Jesus pregou com a própria vida dele. Você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia, morre para você mesmo. Para que o meu nome seja glorificado, para que a minha vida seja glorificada através de você, para que a minha palavra seja glorificada através do seu procedimento aqui nessa terra. E quando Jesus veio aqui, ele aboliu com a carne dele, com o sacrifício da vida dele, a maneira de nós achegarmos ao nosso Deus através de mandamentos e ordenanças. Não é o tamanho do meu brinco que determina o quanto meu Deus me ama, porque ele já me provou que ele me ama. E com o sacrifício dele, ele aboliu essa maneira de nós aproximarmos do nosso Deus através de ordenanças dos homens. Você não vai se chegar a Deus através de ordenanças dos homens. Sabe por que os homens fazem assim? Para manter as pessoas presas a eles. Mas nós, como filhos de Deus, Jesus mostrou um novo caminho com a vida dele. E ele aboliu essa maneira de nós chegarmos ao nosso Deus através de ordenanças de homens. Ele aboliu a maneira que a religião determinou, que é com a sua aparência que você agrada ao seu Deus. Quando aqueles religiosos passavam lá diante de Jesus, com aquelas roupas, com aquelas franjas, em cada franja da roupinha deles tinha um sininho, para que quando eles passassem, as pessoas se curvassem e reconhecessem que grande homem é esse. E Jesus veio e falou, o reino de Deus não vem com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E esse reino de Deus só cresce dentro de você, quando você renuncia a esse mundo aqui. Se você ama mais esse mundo, o reino de Deus está morto dentro de você. Não existe reino de Deus dentro de você, se você não decide renunciar à sua própria carne. Se você é o dono da sua vida, Jesus não está vivendo em você. Não tem como nós servirmos dois senhores. Não tem como você servir a sua própria carne e falar, Senhor, Senhor. Não tem como. Ou você serve o Senhor, o seu Deus, com o custo da sua alma, das suas paixões mundanas, com a graça de Deus te mostrando, te educando. Renuncia, filho. Renuncia às paixões desse mundo, porque as paixões desse mundo vão passar. Mas a presença do seu Deus em você nunca mais vai passar. Nunca mais. Nunca mais. Aquilo que você experimenta do seu Deus enquanto você estiver vivo e quando você estiver na eternidade com o seu Pai, aquilo estará vivo dentro de você. Porque a palavra do nosso Deus é eterna. E a palavra do nosso Deus nunca falha. A palavra do nosso Deus, ela não volta vazia. Por isso é necessário que você tenha a palavra viva dentro de você. Se você não passa tempo para colocar essa palavra dentro de você, como que essa palavra vai criar vida em você? Se você não conhece a sua realidade em Cristo Jesus. Por isso que as pessoas são enganadas por ventos de doutrinas, pela astúcia dos homens, que querem induzir os outros ao erro.
com mandamentos, com ordenanças. Quando o nosso Deus disse: torne-se humilde como uma criança. Humilde como uma criança que depende da presença do seu Deus. No mesmo instante na sua vida, quando você pensa que é grande demais, que você é independente demais, você já saiu desse lugar de ser herdeiro do reino de Deus. Porque Jesus ensinou que você só entra no reino de Deus se você se tornar humilde como uma criança. Uma vez eu ouvi um pastor contando uma história verdadeira, que um pastor foi na casa de uma pessoa que era muito rica, era milionária, era tudo de mármore, era tudo do melhor. E essa pessoa foi levando esse pastor para um lugar muito lá embaixo, na casa, desceu um monte de escada, no subsolo. Aí ele entrou naquele lugar, era tudo o mais simples possível, com os azulejos quebrados. E tinha uma cadeira lá, uma cadeira de engraxate. E aquele moço foi e contou, aquele moço milionário, contou a história da vida dele. Que um dia ele começou a engraxar o sapato de um homem que era milionário, que era um homem muito rico. E esse homem não tinha deixado herdeiros, não ia deixar herdeiros, porque ele era sozinho. E ali, esse moço começou a conversar com esse engraxate e viu, algo a mais ali no coração dele. E ele empregou essa pessoa na empresa dele e depois ele se tornou herdeiro de toda a fortuna daquele milionário. Aí ele falou com o pastor: está vendo esse lugar aqui, pastor? Toda vez na minha vida que eu acho que eu sou alguém, eu desço essas escadas e vejo exatamente qual que era a minha condição. E esse é o lugar que o nosso Deus nos chama hoje. Quando você pensa que é grande demais, que você nem precisa mais da presença do seu Deus. Volte para aquele lugar, desça as escadas lá. E veja exatamente de onde o seu Deus te tirou. Que sem a presença do seu Deus você não é ninguém. Você é nada. Ninguém. O que tem de bom na sua vida é por causa da presença do seu Deus. Eu não canso de dizer lá, quando eu estou lá na minha casa: Deus, tudo que eu tenho de bom na minha vida veio da tua presença. Não veio da minha própria condição, não veio da minha aparência, não veio da minha condição desse mundo aqui. Mas veio da tua presença, por causa da tua graça salvadora, que me acolhe na tua presença como filha. E como filha eu sou herdeira de todas as coisas que o meu Jesus escolheu dar à vida dele. E conquistou a preço do sangue que ele derramou enquanto ele estava lá no jardim do Getsemane. Pai, se existe outra maneira para que eu possa redimir a humanidade. Por 3 vezes ele orou. Você vê uma luta da parte natural de Jesus, que ele era homem exatamente como você é, como eu sou. A diferença estava na condição que ele se abriu para o Espírito Santo. Em nenhum momento Jesus fez a vontade da própria carne e dos pensamentos dele. Mas ele morreu por essa própria vontade. Para que o sangue dele, através do sangue de Jesus hoje, você possa ter vida, mostrando para você que você pode ser livre, sim, das suas paixões mundanas, que você não precisa viver aprisionado por nada, por absolutamente nada dessa vida aqui. Depende da decisão do seu coração, da humildade do seu coração. Ele foi transpassado pelas minhas transgressões e moído pelas minhas iniquidades. Eu preciso me tornar humilde como uma criança. A palavra do nosso Deus, nela mesmo já existe vida. Você vê que quando uma pessoa fala a palavra que ela tem vivido na vida dela, ela é acompanhada de um peso muito grande. E as pessoas percebem isso. Quando Jesus veio e anunciou as boas novas do Evangelho, na pessoa dele sendo cumprida todas as promessas, todas as profecias. Aí diz assim um versículo aqui, que as pessoas olhavam para Jesus e reconheciam
que ele ensinava como quem tinha autoridade, e não como os mestres da lei, que apenas falavam, sem viver. E colocavam um peso muito grande nas costas das pessoas. E esses fariseus, saduceus, estão dentro das igrejas hoje também, tentando colocar fardos pesados, bem pesados nas pessoas. Quando Jesus já veio e com o sangue dele, já aboliu essa maneira de nós nos aproximarmos do nosso Pai. Como você aproxima do seu Deus? Com o seu coração. Onde você estiver, você pode derramar o seu coração e reconhecer aquilo que Ele é para você. Jesus, o Senhor, é tudo que eu mais preciso. O Senhor é o meu bem mais precioso. O Senhor é o meu tesouro. É aquela mulher que estava varrendo a casa e achou ali o tesouro. Ou aquele homem que estava no campo e achou um grande tesouro. Ele foi e vendeu tudo que ele tinha, porque agora ele já tinha encontrado o que ele mais precisava. Um tesouro preciosíssimo. Quando nós olhamos para a nossa vida e nós nos encontramos em momentos de muita insatisfação na nossa vida, esses momentos acontecem exatamente pela falta da presença do nosso Deus em nós. E nós passamos todos os nossos dias, todo o esforço da nossa vida, buscando algo aqui nessa terra, quando só está disponível esse lugar de satisfação na presença de Deus. O que nós vamos fazer com as nossas vidas? O que você está esperando para fazer um compromisso verdadeiro diante da presença do seu Deus? O que você está esperando acontecer na sua vida? Você tem o livre-arbítrio. Deus te deu o livre-arbítrio para você escolher bem, para você provar desse amor na sua vida e para você fazer boas escolhas a cada dia. Para que a vida de Jesus viva em você, é necessário você morrer. Não tem como Jesus viver em nós se nós não morrermos. Mas toda a condição já foi nos dada. Quando nós reconhecemos esse lugar de humildade, quando nós reconhecemos que nós não podemos sozinhos, e Deus nos tira desse lugar de limitação. E nos coloca num lugar assentado nos lugares celestiais, juntamente com Ele, em Cristo Jesus. Um lugar onde não existe falta de absolutamente nada. Independente das pessoas, independente da situação que você está hoje na sua vida, você está assentado nesse lugar de provisão completa em Cristo Jesus. Provisão para aquilo que você precisa, naturalmente. Provisão para aquilo que você precisa aqui dentro, que ninguém conhece o seu coração. O que você necessita hoje? Deixa a presença desse Deus que já providenciou tudo o que você precisa. Para hoje, para amanhã, para durante essa semana, para daqui um ano, todos os dias da sua vida. Ele já providenciou tudo o que você precisa para viver nos dias que você tem aqui nessa terra. Ontem muitos acompanharam, né? Tivemos um culto de jovens muito abençoado, graças a Deus. E no crescimento de cada um, a gente vai vendo que as renúncias realmente valem a pena. Como valem? Porque você, jovem, só vai fazer diferença aqui nessa geração se você escolher renunciar às suas paixões mundanas, aquilo que a sua carne pede o tempo inteiro, e você fala não. Pelo Espírito você fala não. Você fala não, você fala não. Porque Ele mesmo te dá a condição e uma força dentro de você, para você não olhar as suas necessidades naturais, momentâneas e passageiras, mas colocar os seus olhos naquilo que é eterno.
Aquilo que é eterno é a vida que o seu Deus já preparou para você. O que foi falado um pouquinho ontem, uma vida com propósito. Quando você sabe que você nasceu aqui nessa terra com um propósito, você se valoriza você mesmo. E você não deixa ninguém te falar que você não tem mais valor. Porque você sabe que você nasceu para uma missão e para um propósito aqui nessa terra. Você não nasceu aqui à toa. Eu nasci com um propósito. E cabe a você descobrir esse propósito do seu Deus para a sua vida. O nosso Deus é maravilhoso. E eu fui me lembrando, né, à medida que eu fui vendo a Ana aqui, a primeira vez que ela ministrou, né, ainda muito tímida, né? Mas com a realidade daquilo que ela já experimentou, sendo proclamado, isso é o que mais importa. E eu fui lembrando também da minha vida, a primeira vez que eu ministrei. E posso me lembrar de todas as limitações, de um lugar de tão aprisionada aqui só nas coisas dessa terra que eu vivia. Só que o nosso Deus não tem esse lugar para nós, de você permanecer nesse lugar de limitação. Um dia Deus falou assim comigo: Michele, enquanto você viver presa ao seu passado, você não avança para o futuro glorioso que já está diante de você. E eu falo isso para cada um de vocês. É como se tivesse uma linha, como tem essa linha aqui. Só que você nunca avança. Por quê? Você está virado para lá, para o seu passado. Para aquelas pessoas que te machucaram, para aquelas pessoas que te humilharam, para aquelas pessoas que foram injustas com você, ou por mesmo situações da sua vida, por decisões que você tomou na sua vida, e você fica agarrado lá no seu passado. A decisão é completamente sua, de você viver só lá naquele passado, ou você avançar para a vida gloriosa que o seu Deus já preparou para você. Quando você ainda era uma criatura informe no ventre da sua mãe, Ele já conhecia todos os seus dias aqui nessa terra. E Ele te chamou com um propósito para você viver. Não importa a idade que você está hoje. Ah, já estou muito velho para isso. É porque existe uma verdade no Evangelho que é muito real. Começar no Evangelho, muita gente começa. Entrega a sua vida para Jesus, você tem toda aquela alegria, né, de se entregar, de experimentar algo que você nunca experimentou na sua vida. Mas o permanecer no Evangelho, é mesmo um desafio. Por isso que Paulo compara uma corrida, ou compara combater o bom combate. Para você poder terminar a sua vida aqui bem, você não quer terminar a sua vida bem? Você não quer ter longevidade de dias aqui nessa terra? Você desiste da sua vida só quando você está totalmente imerso nessa condição de alma dos seus pensamentos. Achando que a sua única condição é a sua condição natural, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Aí você desiste da sua vida. Só que quando você enche o seu coração, o seu espírito da presença do seu Deus, Ele vai te mostrar uma outra realidade. Não a realidade que você está vendo e sentindo, mas a realidade da presença do seu Deus em você. E na presença do nosso Deus não tem limite para nada, irmãos. Você não precisa ficar preso à sua tristeza, à sua amargura, ao rancor do nosso coração. Que tudo aquilo que você vivenciou no seu passado te prende de tal maneira que você não consegue se ver livre, você não consegue enxergar além daqueles sentimentos que você fica ressentindo dia e noite no seu coração. Mas a presença do nosso Deus em nós é essa presença libertadora. Libertadora. Onde quando Jesus estava diante do endemoniado, diante da prostituta,
diante do coxo, diante do leproso. Depois que eles saíam da presença de Jesus, eles já não eram as mesmas pessoas. Esse é o mesmo Jesus. Esse é o mesmo Jesus. Quando você se achega à presença dele, você sai da presença do seu Deus diferente. Mesmo que você não enxergue, você vai enxergar depois com as atitudes, com as situações que vão surgir, você vai ver, nossa, olha o tanto que eu mudei. É nesses momentos, dia a dia, que você decide no seu coração. Eu preciso mais da presença do meu Deus, eu preciso me aquietar na presença do meu Deus. Essa minha vida está muito pesada, eu preciso de um lugar de tranquilidade, de paz. Só que você não vai encontrar esse lugar nas coisas aqui desse mundo. E a insatisfação no seu coração vai crescer cada vez mais. Mas quando você entra para a presença do seu Deus, existe um lugar dele preencher exatamente aquela condição no seu coração de vazio, de insatisfeito, de sem perspectiva para o seu futuro. Você nunca vai entrar na presença do seu Deus e ele vai falar com você, minha filha, é isso aí. Isso aí, todos esses problemas que você está passando, a sua vida aí, é isso mesmo, viu? É isso mesmo. Você plantou, você está colhendo, é isso mesmo. Não existe nada de bom além disso aí. Deus nunca vai fazer isso. Porque a maneira que ele tem de nos fortalecer é a gente tirar os olhos da nossa circunstância temporal. E olhar lá longe. Nossa, olha a vida que Deus tem para mim. Não é possível que Deus me escolheu para poder fazer isso aí? Eu devo ter um valor muito grande para o meu Deus, para ele poder confiar isso a mim. Só que você precisa se entregar ao seu Deus para você compreender isso. Senão você vai passar a sua vida em branco. Sendo levado até antes do tempo. Mas o nosso Deus tem esse lugar de um propósito glorioso para cada um de nós. Quando eu olho lá para a Michele, que começou há mais de 20 anos atrás, eu lembro que eu ministrava, eu falava, deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar. Aí ficava um tempão pensando. Tudo é uma decisão do seu coração, uma coragem. Eu vou, Jesus. Eu vou proclamar o teu reino pelo preço do custo da minha vida. Eu não vou só com palavras persuasivas de sabedoria humana, porque quando o meu Jesus esteve aqui, ele condenou exatamente esse procedimento. Nos fariseus que faziam longas dissertações sobre o Velho Testamento, mas que dentro deles estavam cheios de ossos podres, igual como está lá quando você vai lá no cemitério, né? Coloca lá os ossos das pessoas. Foi a isso que Jesus comparou. Aquele que prega o evangelho sem a vida é semelhante a esse. Porque o evangelho do nosso Jesus é vida. Ele não ficou morto lá na cruz. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E essa mesma vida é que está disponível para nós. Não mais um lugar de trevas que esse mundo estava antes de vir a verdadeira luz. A luz que iluminou esse mundo. E que ilumina o seu coração hoje. E quando ele ilumina a sua vida, ele ilumina a vida da sua família. E ele ilumina onde você estiver. Com essa vida maravilhosa que provém do seu espírito. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. O que você vai decidir com a sua vida? Jesus um dia ensinou que aquilo que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca dele. Essa água que está contaminada, isso aqui que está contaminado, mas aquilo que sai dele. Porque do coração, um coração sem a presença de Deus, um coração que decide viver e não morrer, é que procedem os adultérios, as mentiras, as contendas, o roubo, a discórdia,
a inveja, a dissolução. É do coração sem a presença do Espírito Santo que procede todas essas coisas. Por isso que cabe a cada um de nós. Se eu quero que Jesus viva em mim, o meu coração tem que ser transformado. Os meus valores têm que ser transformados. A minha maneira de pensar tem que ser transformada. A minha maneira de falar tem que ser transformada. Para que Jesus possa viver em mim. E não mais o meu coração corrompido ditar para mim como que eu devo viver aqui nessa terra. Mas a presença do Espírito Santo que está viva dentro de mim, me guiando e me dando a mesma condição e força, dia a dia. Jesus, eu preciso. O Espírito Santo me ensina. Eu não consigo sozinho. Olha lá a questão da humildade, do reconhecimento. Com a força do seu Deus em você, você consegue. Você não consegue é quando você está vazio. Você nunca vai conseguir agradar o seu Deus quando você estiver vazio da presença dele. Por isso, nesse tempo que se chama hoje, vamos correr para a presença do nosso Deus. Porque não existe outro lugar de paz. Não existe nenhum outro lugar. Faça a decisão que é necessária na sua vida você fazer. Faça a decisão. Custe o que custar para você. Tome a decisão conforme aquilo que o Espírito Santo já tem colocado no seu coração. Quando você tomar o primeiro passo, a presença do seu Deus estará ali com você, para você permanecer. E no segundo passo, e no terceiro, e numa vida de um caminhar, de decisão na presença do seu Deus. Ele anda com a decisão do seu coração. Não é com a decisão do outro que te feriu, que está te maltratando, que te não sei o quê. Uma série de coisas. Coloca você, é você e Deus. É você individualmente, na presença do seu Deus. É você entregando o seu coração a Ele. O que de mais precioso você tem para entregar para o seu Deus não é o seu dinheiro. Não é a vida das pessoas, é o seu próprio coração. É o que Deus mais valoriza, é o seu coração. Um dia Jesus estava diante lá do gasofilaço e vinham lá os fariseus batendo os sinos e colocavam as fortunas lá no gasofilaço. E veio uma viúva com 2 moedinhas de cobre, que representava a moedinha 1 centavo, vamos dizer assim. É aquela que não tinha valor nenhum para o sistema financeiro aqui desse mundo. E o que é que Jesus disse? Essa viúva deu muito mais do que as fortunas desses aí que só dão para aparecer. O seu Deus trata com a condição do seu coração. Quem é você real? Quem é você real? Aquele que julga as pessoas somente pela aparência? Deus não vê como os homens veem. Deus vê o meu coração e Deus vê o seu coração. O seu coração é aceitável diante da presença do seu Deus? Quem são os homens para te condenar? A sua vida é você e o seu Deus. Coloca isso no seu coração. Por isso, quando você está sozinho, sem a presença das pessoas, você nunca estará só. E quando você está diante das pessoas, e pessoas que te amam, pessoas que te consideram, a presença do seu Deus é mais para você. Porque você decidiu fazer do Senhor o seu maior tesouro. Você decidiu que você encontrou esse tesouro. E ninguém vai poder te roubar esse tesouro, porque ele está bem guardado ali dentro de você, no mais profundo do seu ser, que é o você real. Lembra disso. O você real é aquilo que você é por dentro, por dentro. Por isso, cuidado com os seus olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. O que a Ana falou aqui ontem é muito verdadeiro. Isso se aplica para tudo na nossa vida.
que ela deu um exemplo, né? Quanto mais a gente vê alguma coisa, mais a gente vai desejar. Então, quando você decide, Deus, eu quero ficar livre desse procedimento que me prende, Deus vai te mostrar vários procedimentos que você pode ter na sua vida, exatamente para você enfraquecer aquele sentimento que está te dominando. Entendeu? Ele já te dá a condição, e ele te dá a sabedoria, e abre os seus olhos para você permanecer andando naquele lugar. No início vai ser mais difícil? Sim. É necessário perseverança? Sim. Mas um dia você vai ver que você ficou livre. Porque essa é a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. Que você não precisa mais ser preso. Porque Ele nos fez livres em Cristo Jesus. Ele já nos fez livres. Livres de tudo que te prende. Pensa na sua vida. O que te prende hoje? Ah, é tal pessoa. Ah, esse procedimento. Não consigo me ver livre. Pois a graça do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Deus, te ensina. Renuncia a você mesmo. E vem ser participante dessa vida gloriosa, incomparável, que esse mundo não conhece e nem nunca vai conhecer. Somente experimenta essa vida de alegria, de paz, de amor. Aquele que se entrega de coração, em reconhecimento. Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. O Senhor é o dono da minha vida. Se você tem dono, você não tem mais as suas próprias vontades, porque você tem um dono. Você pertence ao seu Pai de amor. Você pertence ao seu Deus. É isso que você declarou com seus lábios o dia que você confessou Jesus. Eu não sou mais dono da minha vida. Mas aqui, da maneira como eu estou, o Senhor me recebeu e me acolheu nos teus braços, para que Ele agora possa conduzir a sua vida, e não mais você sozinho. Foi falado ontem também do filho pródigo. Como é maravilhoso, como que Deus ministra sempre no nosso coração. Pode ser falado essa parábola 1000 vezes. E Deus sempre ministra no nosso coração o amor perfeito dele por nós. Porque o filho decidiu. Ele fez uma péssima decisão, uma péssima escolha. De se afastar da presença do Pai, sendo que na presença do Pai, ele tinha já providenciado para a vida dele tudo que ele precisaria, para viver todos os dias da vida dele, entendeu? Aí ele foi e pediu, e foi lá experimentar daquela vida, sem a presença do Pai. E lá ele não encontrou o que ele tinha em abundância na presença do Pai dele. Por isso que ele voltou. Ele caiu em si, enquanto ele estava lá, tentando se alimentar da lavagem dos porcos. Não precisa você chegar a esse estado da sua vida para você reconhecer que é na presença do seu Pai que já está pronto tudo o que você precisa, tudo o que você tem procurado, que você procura nas coisas e nas pessoas. Na presença do seu Pai já está pronto para você. Hoje, se você quiser. Hoje, agora, se você quiser. Deixa Ele mudar a condição do seu coração. Quando você deixa essa condição do seu coração ser mudada, aí sim você pode caminhar em novidade de vida. Já basta o tempo decorrido para nós termos vivido nas nossas paixões, nos nossos prazeres, de fazer só a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos. Já basta o tempo que decorreu da sua vida. Decida hoje, a minha vida, a partir de hoje, Jesus, está aqui. As minhas vontades, aquilo que me dá prazer, está aqui, Jesus. Agora me ajuda a caminhar.
Certamente a presença do seu Deus estará lá, continuamente com você, todas as vezes que você entra para a presença do seu Deus, esse lugar já está preparado. Amém? Queria chamar a Nara, ela vai dar uma palavrinha e depois nós vamos voltar para agradecer o nosso Deus e deixar o Espírito Santo fazer nos nossos corações o que Ele já preparou para esse momento. A paz. Eu achei que eu tinha escapado, gente. Na hora que a Michelle veio, eu falei, ai, glória a Deus. Vou ficar quietinha. Eu queria compartilhar uma palavra que compartilhei ontem com os jovens sobre oferta, que foi algo surpreendente de Deus para mim. E eu me dispus a falar sobre oferta no culto, mas eu não sabia o que falar. E eu fui sincera com Deus. Eu falei, Deus, eu não sei. Eu não sei o que eu vou falar. Eu disse que sim, mas eu preciso do Senhor. Eu preciso saber o que falar, porque não é só chegar lá e cuspir uma palavra, né? Falar alguma coisa e preencher um espaço. Não, é uma responsabilidade revelar Jesus em cada detalhe, né, da nossa vida. E Deus me lembrou, colocou muito forte no meu coração uma palavra. Todas as pessoas que ofertaram de coração a Deus chamaram a atenção de Jesus. Chamaram a atenção do Pai, atraíram a atenção de Deus. E Deus foi falando comigo, me lembrando de Abel, de Abraão, de Davi. Tudo que eles deram é porque primeiro o coração deles já estava entregue. E Deus me deu uma palavra que está em Gênesis 4, a partir do versículo 1, que fala: Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Caim e declarou: Com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Voltou a engravidar e dessa vez nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Todavia não se agradou de Caim e de sua oferta. E por esse motivo Caim ficou muito irado, e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim: Por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? E Deus colocou muito forte no meu coração que Ele não rejeitou a oferta em si, a contribuição de Caim, mas o procedimento dele, aquilo que ele praticava. E Deus aceitou a de Abel, porque ele ofereceu a primícia, aquilo que vem primeiro. Deus, o meu procedimento está diante do Senhor, por isso eu posso ofertar. Caim queria só dar alguma coisa para ser aceito. Né? Eu vou lá, vou dar e Deus vai me aceitar. E não. Eu dou porque eu já sou aceito. Eu tenho uma consciência, eu sou filho de Deus. Eu sou amado por Deus. Por isso eu posso dar. Então, quando você vier aqui, não seja só uma pessoa que contribui, que dá recurso, que dá dinheiro, mas uma pessoa que entrega a vida, que entrega o coração diante da presença de Deus. E algo muito forte hoje no meu coração, que a Michelle já falou aqui, e ontem foi falado, e foi maravilhoso mesmo o culto de jovens. Eu fiquei com o meu coração assim transbordando. E Deus falou comigo hoje, Ele não quer hóspedes, Ele quer filhos. Ele recebeu o filho para viver com ele de novo. Por isso ele mudou as vestes dele, ele deu ele uma sandália para distinguir ele dos outros, porque o filho tem uma sandália, os escravos não, os servos não. E ele deu a ele um anel de autoridade, porque ele voltou decidido, ele caiu em si, eu voltei decidido, Pai, eu preciso do Senhor, aqui eu tinha tudo, sabe? Não é uma vida, eu vou lá na igreja, vou tomar banho, vou trocar de roupa, vou comer, e amanhã eu volto para a minha vida normal. Eu volto para a mesma sujeira, domingo que vem eu me lavo de novo, não. É uma veste nova, constante.
todos os dias diante dessa presença. Eu não preciso estar na igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, mas eu posso estar na casa do Pai todos os dias da minha vida e ter ali as vestes renovadas de novo. E de novo, e onde eu for, as pessoas vão saber que eu sou filho, por quê? Porque eu estou vestida dele, da autoridade dele, da presença dele, calçados os meus pés com o evangelho, da palavra dele. E é isso que Deus quer de nós, uma igreja que tem compromisso com ele. Não uma igreja que, eu sou contribuinte, eu dou o dízimo. Sabe, muito tempo da minha vida eu fui assim. Eu ia aos cultos, dava uma oferta e estou bem diante de Deus. Eu me alimentei, vesti uma roupa nova. E no outro dia eu já estava suja de novo. Sabe? Chegava diante de Deus todo dia suja. E nunca me cansava. Mas um dia eu caí em mim. Eu falei, Deus, eu não quero mais. Eu quero uma vida nova. Sabe? Você pode vir aqui, mas traz uma oferta que vem do coração. Deus, eu estou aqui, eu sei que eu sou aceito, por isso eu estou trazendo isso hoje. Hoje eu tenho uma consciência que eu venho aqui. Antes eu pensava assim, estou dando dízimo, viu, Deus? Sou boa, ó. Sabe? Posso ser aceita na sua presença, estou cumprindo um mandamento. Hoje não, eu venho aqui. E no meu coração está assim, Deus, eu estou dando e ainda é pouco. Ainda é pouco perto do que o Senhor fez para mim. Sabe, esse louvor, hoje assim, existe uma unção de cura aqui, de libertação, para você voltar para casa querendo ser diferente. Uma pessoa nova. Sabe, esse louvor que foi tocado aqui fala muito comigo. Eu não sou mais escravo. Eu sou filho. Me lembra de quem eu era e me dá uma consciência de quem eu sou hoje. Tudo que eu trouxer, Deus, é pouco. É pouco perto da vida que o Senhor me proporcionou, da alegria, da noite de paz, de sono tranquilo, de estar diante da minha família dignamente, sabendo, eu estou diante do meu Deus, eu sou filho de Deus, eu sou amado por Deus. Então, que você venha hoje, não só dar dinheiro para Deus. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro. A sua oferta real é o que você traz junto. É o que você traz primeiro. Deus, as primícias. Deus se agradou das primícias de Abel, da vida dele e da oferta, por causa do que veio primeiro. Que venha primeiro, então, o seu coração na presença de Deus. Deus, eu procedi errado, mas eu caí em mim. Eu quero ser transformado, eu quero ser mudado. Sabe? Estava no meu coração também sobre a viúva, que a Michelle veio aqui e falou. Falei, Deus, foi ótimo. Eu nem precisar ir lá falar, porque a Michelle já falou tudo, falou sobre a oferta. Que a viúva, um dia eu li lá na King James que o importante para aqueles homens que estavam ofertando era o barulhinho das moedas caindo. Que aquelas pessoas que estavam lá nos bancos ficavam impressionadas. Nossa, olha o quanto ele está ofertando, olha o quanto, olha o barulho, muito ouro. São muitas moedas, isso impressionava as pessoas. Mas quando aquela mulher foi lá jogar a ofertinha dela, imagina o mínimo barulho. E Jesus falou, essa deu tudo. Porque aqueles davam do que estava sobrando. Ela deu do que ela não tinha. Então, que você entregue hoje. Não seja um hóspede de Deus. Ai, Deus, eu vim aqui tomar um banho e comer e muito obrigada. Mas seja filho. Aquele que permanece na casa do Pai. Que tem uma consciência de quem é. Que você é amado. Que você é abençoado. Que você é livre. Que Deus te ama. E Ele já te aceitou. Amém? Mas vamos usar desse momento final, de tudo que foi falado aqui. Você viu que é necessário uma decisão do seu coração. Enquanto nós cantamos bem suave, deixa o Espírito Santo te conduzir a esse lugar de um compromisso real diante da presença do seu Deus. Nós te amamos, Jesus. Começa a declarar o seu amor pelo seu Deus. Eu reconheço, Jesus, a minha necessidade pela tua presença, mais do que tudo, Senhor. Fala com os seus lábios, não fica esperando só a música. Nós te glorificamos, Jesus, nós te glorificamos. O Senhor nos trouxe até aqui, esse momento, Senhor.
pelo Teu Espírito, abrir os nossos olhos para compreendermos que existe um lugar que nós podemos caminhar, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos. Faz aqui conforme o que já está proposto no seu coração. Nós te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos. O mais importante de tudo que foi feito nesse culto, desde o momento que você chegou aqui, é a entrega do seu coração. Se você já entregou o seu coração durante o louvor ou durante a palavra, ótimo. Se você ainda não se entregou de coração, usa esse momento final. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Entrega o seu coração ao seu Deus. Jesus, eu te entrego, eu coloco diante do altar da tua presença tudo que está aqui dentro do meu coração que me pesa. As coisas desse mundo são muito pesadas. O proceder desse mundo é muito pesado. O proceder de agradar só os homens é muito pesado. Leve é o viver para agradar o Senhor, o seu Deus. Amarás, pois, o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento, com todo o seu coração, de tudo que você pode render a Ele. Tudo que Ele quer de você é o seu coração. Venha para diante da presença dEle, como você está agora, da maneira como você está agora. Mas não perca mais tempo. Você não conhece o dia de amanhã. E o seu Deus te chama para a presença dEle, para que Ele possa abrir os seus olhos e você compreender que você nasceu aqui nessa terra e o valor que você tem para a presença do seu Deus. Não são as pessoas que vão mostrar para você esse lugar. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Um dia eu me vi na minha vida num lugar assim muito escuro, sabe? Mesmo pregando na igreja, mesmo servindo no nave, mesmo tentando ser uma boa mãe, uma boa esposa. Mas existem momentos na nossa vida que é necessário um lugar muito mais profundo de entrega do nosso coração. Para você ser arrancado desse lugar escuro que às vezes nós nos encontramos. Para a liberdade foi que Jesus Cristo nos libertou. O povo que estava em trevas, aprisionado, acorrentado, em grandes trevas, você e eu, agora existe uma outra condição de luz. Não deixa nada na sua vida te aprisionar mais. Você não pertence mais a esse lugar de trevas. Não pertence mais a esse lugar de prisão. Não pertence mais a esse lugar de prisão dos seus pensamentos. Você não é o que seus pensamentos dizem que você é. Seja livre agora, em nome de Jesus. Seja livre. Fala com os seus lábios aí, baixinho. Eu já sou livre daquilo que tem te aprisionado. Você vai falar o nome agora, baixinho aí, não precisa ninguém ouvir. Só pode manifestar o reino de Deus o povo que anda nessa liberdade. Um povo aprisionado não tem como manifestar o reino de Deus nessa terra. Nós te glorificamos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos, Jesus.